Senhor, Juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E olha, gente, já estamos aqui nos estúdios da Editora Betel, recebendo com muita alegria o nosso comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor, e também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. E o representante dos meninos, estou falando dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a lição de número 9 traz o título Perseverança dos Santos em Cristo. E já queremos fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Pastor, seja muito bem-vindo. Pastor, o que é estar firme na promessa, pastor? Paz do Senhor, Tianinha, paz do Senhor, Jennifer, Vitor, paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, Juventude de Cristo. Estamos na nossa lição de número 9. O que é estar firme na promessa? A gente até canta muito isso, né? Firmes nas promessas. O que é isso? Então, a gente pega esse termo da própria Bíblia, sobre estar firme, né? O que é estar firme? Estar firme é ser convicto de que as promessas de Deus serão todas realizadas, elas vão se cumprir. Então é ser convicto, ter essa certeza. Nosso entendimento sobre as promessas de Deus não pode ser abalado por qualquer questão. Ser firme é ter certeza, não vacilar ou esmorecer. Então na caminhada cristã, muitas vezes vão se apresentar adversidades, problemas. Algumas das vezes a nossa fé vai ser posta em prova, seja por uma perseguição, que era o caso que a igreja dos Hebreus estava sofrendo, seja por alguma enfermidade. Então, essas circunstâncias muitas vezes vão provar a nossa fé em Deus. E aí, ser firme é ser convicto, ter certeza e não vacilar diante dessas adversidades, desses problemas que acontecem, que fazem parte da caminhada cristã. É reter fielmente, conservar com zelo aquilo que nós temos. E o que nós temos? Guardar a nossa salvação, permanecer firme, sabendo que Deus vai cumprir com a sua palavra. As promessas de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. Perfeito. Pastor Sérgio, quais as principais características de uma vida em comunhão? Obrigado pela pergunta, Tianinha. Vamos lá. Quais as principais características de uma vida em comunhão? É importante a gente lembrar que a finalidade da igreja é a vida em comunhão. Então, a igreja ela é chamada para adorar, mas a gente sabe que a gente pode adorar em qualquer lugar, certo? Se a gente for lembrar do diálogo de Jesus com a samaritana, e ela vai falar, os judeus dizem que deve adorar em Jerusalém, nós no monte, mas o Messias vai nos dizer onde se deve adorar. E aí Jesus vai dizer, os verdadeiros adoradores não adoram só em Jerusalém ou só no monte. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, ou seja, os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar. A igreja é local de adoração? É local de adoração. Mas a única coisa que só se faz na igreja é o quê? É a comunhão. Então só pode se ter vida em comunhão junto com o povo de Deus. Não tem como você viver uma vida de comunhão sozinho. Tipo orar, você pode orar sozinho. Ler a palavra, você pode ler a palavra sozinho. Hoje até ouvir a pregação, você aqui mesmo, você está aí, né, na frente do computador ou na tela do celular, pode estar ouvindo a palavra de Deus. Mas comunhão, a comunhão ela é essencial para a igreja, porque é ela que une os laços. Ela é pautada pela partilha e pelo incentivo mútuo. Ou seja, a gente vai incentivando os nossos outros irmãos através disso. Está lá em Hebreus 10, 25.
A comunhão e o cultuar é o cultuar em conjunto. Por isso que é importante nós estarmos em comunhão, que é a forma de cultuar a Deus em conjunto e partilhando. Por isso que os cultos, seja os cultos de domingo, evangelístico, ou escola bíblica dominical, os estudos da palavra são importantíssimos, porque é nesse momento, é nessa partilha que nós vivemos a vida em comunhão. E não somente nisso, né? É viver a vida de comunhão. Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão agregar ainda mais o conhecimento dos estudos da palavra. E nós estamos recebendo hoje, com muita alegria aqui nos nossos estúdios da editora Betel, a nossa representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Jennifer Belter. Seja muito bem-vinda. Jennifer, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, da lição de número 9, tem por tema: seja firme, não abaixe a guarda. Ele vem trazendo a história de um célebre escritor, João Bunyan, contando a história dele, né, de perseverança, que ele nasceu pobre, mas lutou e teve muitas conquistas. E Pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber qual é a importância da perseverança para o cristão. Então vamos falar sobre perseverança, Jennifer. Então vamos lá. Por que é importante a perseverança para o cristão? Perseverar é você permanecer, você continuar naquele caminho mesmo diante das adversidades. É você ser constante. E por que é importante para o cristão ser constante? Porque a vida cristã ela é pautada por tribulações, por adversidades. Então isso vai acontecer na vida de qualquer pessoa. A gente não pode se iludir. A gente às vezes que faz esse comentário. Quando às vezes eu não estava na igreja, eu não estava passando por esses problemas, agora eu estou passando. Isso não tem nada a ver em estar ou não estar na igreja. Adversidades e tribulações fazem parte da vida. Ninguém vive no mar de rosas. Isso é uma ilusão, achar que vai viver uma vida sem problemas. Existem problemas muito grandes, existem problemas medianos, e existem os problemas do dia a dia. Mas os problemas fazem parte da vida humana. Ninguém está livre disso. Só quem está livre de algum problema é aquilo que não tem vida. Um poste, não sei. Mas enquanto nós vivemos essa vida humana, nessa realidade ainda marcada pelo pecado, nós teremos tribulações e adversidades, perseguições, enfermidades. Diante dessa conjuntura toda, cabe ao cristão viver de uma forma perseverante na sua fé. As adversidades não podem fazer com que ele pare. Ele tem que continuar perseverante. Por isso que devemos guardar o que temos para que ninguém roube a nossa coroa. Está na Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. E por que é importante estar sempre perseverante? Porque existe uma coisa que muitas vezes bate a porta daquele que está passando pela tribulação, que é o quê? Uma coisa chamada de apostasia. A apostasia é o abandono deliberado da fé. E ela é um perigo iminente. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Uau, conectou! Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre. Gente, Carta aos Hebreus, do nosso querido comentarista pastor Sérgio Costa. E você não pode ficar de fora dessa preciosidade. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que estão passando na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Conectados na Lição.